bem com vocês? E a prova, como é que foi sexta-feira passada? Foi boa? Foi, né? Bom, já comecei a corrigir a prova e devo dizer que eu estou muito feliz porque a média está muito alta até agora, né? Espero que continue assim, mas porque eu não terminei todas ainda. Mas acredito que se continuar nesse ritmo da média, acho que talvez essa prova seja uma das maiores médias até agora, né? Mas isso a gente só vai ver quando eu terminar mesmo. Ainda não cheguei na metade, mas estou quase na metade da correção, tá bom? Então é bom que pelo menos a gente feche aí com chave de ouro, né? A segunda avaliação. E hoje a gente vai começar o assunto da terceira. Lembrando que sexta-feira, né, nós vamos ter prova de segunda chamada para aqueles que perderam alguma prova. E para aqueles que não perderam nenhuma, vai ter aula de monitoria. Inclusive, alguns monitores já falaram comigo, né, que vão fazer uma revisão aí de integrais lá do cálculo 1, além do assunto de cálculo 2 mesmo, né? Então, a priori, sexta-feira, aula de monitoria barra prova de segunda chamada aqui para o pessoal que perdeu alguma prova, tá bom? E é isso, qualquer coisa a gente vai avisando vocês aí ao longo da semana. Bom, então vamos lá. Hoje a gente vai começar um assunto muito importante, né, de uma nova fase, né, para o nosso cálculo 2, porque a gente já estudou limites, a gente já estudou derivadas, e agora só está faltando o quê? Só está faltando o assunto tão esperado por vocês, né, que é o assunto de integrais. Então, a partir daqui, a gente vai ver várias coisas sobre integrais. Antes da gente ir para o nosso slide mesmo, eu vou fazer aqui não uma revisão, mas eu só vou relembrar para vocês a ideia de integrais. Porque a gente sempre faz aquela comparação, né? No cálculo 1 a gente viu dessa forma, no cálculo 2 a gente vai ver a partir daqui. Até para lembrar, né? Porque lembra que essas coisas, limite, derivada, integral, muitas vezes tem uma motivação por trás. E se você entendeu o raciocínio lá no cálculo 1, chegou no cálculo 2, você não vai ter muita dificuldade, porque o raciocínio ele é parecido. Claro que vai ter algumas barreiras, dependendo da situação, mas são barreiras que a gente vai conseguir contornar. Mas a essência ela vai ser preservada. Tá? Então, aqui eu vou fazer uma pequena comparação de como era no cálculo 1 e como vai ser agora no cálculo 2. Então, a primeira coisa que a gente estuda em cálculo 1, quando a gente vai falar sobre integrais, é um problema, que é uma motivação. É o famoso problema da área. Então, se vocês não lembram, eu vou relembrar aqui para vocês. Tá? Então, isso aqui, ó, no cálculo 1. Então, lá no cálculo 1, o professor, né, para despertar o seu interesse, ele pergunta assim, como é que você calcula a área abaixo de uma curva? Então, por exemplo, se você tem uma função constante, que vai daqui até aqui, digamos que aqui é A, e digamos que aqui é B. Aí o professor pergunta para você, olha, como é que você calcula a área abaixo da curva? Né? Ou seja, essa área bem aqui. Aí você olha para a imagem, né? Que foi formado. Nesse caso foi formado o quê? Um retângulo. Aí você fala, isso aqui é fácil. Como é que você faz? Você calcula base vezes altura. Sendo que quem é a base? É esse pedaço aqui, né? Ou seja, a base é B menos A. Então, isso aqui vale B menos A. E quem é a altura? A altura é a imagem da sua função constante. Aí, beleza. Isso aí você consegue até lá no ensino fundamental e médio você consegue. Aí depois o professor pega assim, tá, e se a minha função for uma reta crescente, por exemplo? Então, ó, vai crescendo daqui para cá. Nesse caso aqui, a dificuldade aumentou, mas só um pouco, né? Porque se você for olhar a área aqui embaixo, ó, você ainda tem uma figura geométrica aí que você conhece. Você tem um trapézio. Aí você calcula base menor, base maior, né? Base menor mais base maior, divide por 2, multiplica pela altura, e você vai ter a área. Aí só que aí o professor lá do cálculo 1, ele vai falar assim, tá, e se eu te der uma função simples ainda? X quadrado. X quadrado é uma função simples, né? Todo mundo concorda. Só que quando você pega uma função x quadrado e faz aqui, né, o pedaço dela de A até B, você vai ter uma coisa mais ou menos assim. Aí aqui você já percebe, deixa eu fazer um pouco mais curva aqui. Só que aqui você já percebe que você não tem mais uma fórmula pronta. Por quê? Porque essa parte aqui já é uma parte assim, ó,
mais curva. Então, você não tem necessariamente um polígono, você não tem todos os cantos retos. E agora? Você não tem fórmula para isso. Então, basta você pegar uma figura um pouquinho ainda simples, mais x², por exemplo, mas quando você olha a área abaixo dele, você percebe que você já não sabe mais calcular essa área. E aí isso é para motivar o aluno, né? Porque o aluno ele pensa assim, realmente, x² não sei calcular. O que eu faço agora? E aí o professor começa a dar uma introdução sobre integrais. E como é que ele faz, vocês lembram? Aqui, ele vai calcular essa área aqui por meio de uma aproximação. Então, o que ele vai fazer é uma partição do domínio. Lembrando que nós estamos no cálculo 1. Se nós estamos no cálculo 1, o meu domínio é um pedaço de reta. É um segmento de reta. Normalmente é isso, né? Então, por exemplo, o meu domínio é isso daqui. Aí o professor vem e fala assim, olha, eu vou fazer uma partição. Ou seja, eu vou dividir o meu intervalo AB em subintervalos. E aí você vem aqui e divide. É claro que aqui você pode dividir do tamanho que você quiser. Por exemplo, um subintervalo pode ser pequeno, o outro pode ser maior, tanto faz. Só que para facilitar, a gente sempre divide pedaços iguais. Aí então você pega um pedacinho aqui, pega outro pedaço aqui, outro pedaço aqui, outro pedaço aqui. Então, ó, aqui eu dividi em um pedacinho, 2, 3, 4, 5. Então, o intervalo inteiro eu dividi em 5 subintervalos. E eu vou ter que dizer quem é quem. Por exemplo, o A, que é aqui meu extremo do intervalo, eu vou chamar de x0. Esse aqui é o x1, x2, x3, x4, até chegar aqui nesse caso que eu estou fazendo x5. Então, para esse caso aqui, eu vou fazer uma aproximação. O que eu faço? Olha só, lá em cálculo 1 você pega. Bora olhar só para esse subintervalo bem aqui. Aqui, gente, eu vou escolher um ponto dentro do subintervalo. Ó, então, meu subintervalo é esse daqui, e eu vou escolher um ponto qualquer do meu subintervalo. Eu posso escolher o extremo se eu quiser também. Ou seja, eu posso escolher o A, posso escolher o B, posso escolher um que está aqui no meio, tanto faz. Eu vou escolher um ponto ali aleatório. Aí, por exemplo, digamos que eu peguei esse ponto aqui desse intervalo. Então, eu pego a imagem dele está bem aqui, ó, e vou formar um retângulo com a imagem desse ponto. Pronto, formei um retângulo. Agora eu venho para esse outro subintervalo, escolho um outro ponto desse subintervalo, tanto faz, digamos, vou escolher esse daqui. Aí eu aplico aqui na imagem dele, e essa imagem dele, ó, vai ser o topo do meu retângulo. E o mesmo eu faço com cada subintervalo. Então, por exemplo, esse daqui, digamos que eu peguei o ponto extremo aqui, então vai ficar assim. Aqui é a mesma coisa, digamos que eu peguei para cá, então vai ficar assim. Aqui, digamos que eu peguei esse ponto bem aqui, então vou formar um retângulo assim. Pronto. Então, nesse caso, eu formei um retângulo, 2, 3, 4, 5 retângulos. Então, o que eu vou fazer? Eu não sei calcular a área dessa parte amarela, mas eu sei calcular a área de retângulo, porque a área de retângulo é fácil. Você calcula base vezes altura. Então, ó, a gente foi esperto, né? Qual foi a nossa esperteza? É que a gente dividiu os subintervalos de forma igual. Quando eu fiz isso, então a base de cada retângulo é a mesma, né? Já que eu quis dividir igualmente. Então eu vou chamar a base de cada retângulo aqui, ó, vou chamar de ΔX. ΔX. Então a base do retângulo é ΔX. E quem é a minha altura? A minha altura é a imagem, ó. Eu escolhi um pontinho aqui, esse pontinho tem uma imagem, essa imagem vai me dar a altura do meu retângulo. Então, cada retângulo, eu consigo calcular assim, ó, para cada um desses, vai ser a imagem da minha função f em um ponto que eu escolhi, vou chamar de x estrela, né, x asterisco. Então, ó, em cada subintervalo, aqui eu tenho primeiro subintervalo, segundo, terceiro, quarto, quinto. Em cada subintervalo, eu escolhi um ponto qualquer do meu subintervalo para ser a imagem, e essa imagem é a altura do meu retângulo. E aí eu multiplico base vezes altura. Quem é a base? ΔX. Então, ó, a área de um retângulo desse daqui, é base vezes altura. A base ΔX, a altura f de xi estrela. Ok? Então, ó, se eu somar todos os retângulos, esse retângulo mais esse, mais esse, mais esse, mais esse,
eu vou ter uma aproximação para a área que eu quero achar. Aí você vai me dizer, professor, mas essa aproximação aí está mais ou menos, né? Está meio ruinzinha. Não, tudo bem. Mas você concorda comigo que nesse caso, se eu dividisse cada vez mais, se eu pegasse a minha partição e fizesse uma partição cada vez mais fina, ou seja, dividisse em cada vez mais subintervalos, então esses retângulos somados vão se aproximar cada vez mais da área que eu quero achar. Então, no final, gente, a minha área vai ser aproximadamente o somatório desses retângulos. Então, vou escrever assim, ó, vai ser um somatório da área de cada retângulo. Aqui, ó, eu começo no meu subintervalo 1 e vou até o meu subintervalo n, depende de quantas vezes eu dividir esse intervalo. E como é que eu calculo a área de cada retângulo? Vai ser o f de xi, isso aqui é a altura do retângulo, vezes a base do retângulo. Então, a área vai ser aproximadamente esse somatório aqui, que é conhecido como soma de Riemann, né? Vocês aprenderam lá também no cálculo 1. Muito bem. Só que a gente aprende que quanto mais fina é a minha partição, melhor a minha aproximação. Então, a ideia, claro, considerando que a minha função é integrável, é que se esse n aqui for para infinito, tender para infinito, eu conseguir dividir infinitos subintervalos, então eu vou ter a área que eu quero. Então, ó, a área ela vai ser exatamente, não vai ser mais uma aproximação, desse somatório se o meu limite for de n tendendo a infinito. Desse nosso somatório. E aí nós aprendemos, lá no cálculo 1, que se esse limite aqui existe, esse limite é como nós definimos a nossa integral de Riemann, que aí a gente escreve assim, né? A notação dela qual é? É essa cobrinha, né, que o pessoal diz. Aí os intervalos de A até B, f de x, dx. Claro que por trás disso aqui tem uma teoria fortíssima, né? Teoria que, por exemplo, não importa o ponto que você escolher, lembra que é um ponto aleatório do meu subintervalo? Sempre que você escolher um ponto aleatório, não importa qual, se isso aqui acontece, ele acontece para qualquer ponto, né? Então, isso aqui eu defino como a minha integral de Riemann. Deu para lembrar isso daqui de novo, lá do cálculo 1? Quando o professor explicou, vocês prestaram muita atenção? Prestaram, né? Porque agora a gente vai usar de novo aqui essa ideia. Então, é isso. Isso é a nossa integral de Riemann. E para o cálculo 2, gente? O que vai acontecer para o cálculo 2? Bom, o cálculo 2, como você já sabe, o que muda é o nosso domínio. Porque em cálculo 2, o nosso domínio é um pedaço de segmento de reta aqui? Não, né? Em cálculo 2, o nosso domínio, claro que se eu estou falando de uma função de duas variáveis, então o nosso domínio ele é um pedaço do plano cartesiano. Você pode entender assim. Então, ó, em cálculo 2, vou colocar aqui C2. Em cálculo 2, nós temos agora aqui o espaço. Bom, na aula de hoje, o nosso domínio vai ser sempre um retângulo, tá bom? Mas não se preocupe, que depois... Aí, professor, mas e se não for retângulo, e se for qualquer... A gente vai aprender ainda. Mas, por enquanto, né, como a gente está aqui só na motivação, o nosso domínio vai ser sempre um retângulo. Então, ó, por exemplo, pega o domínio retangular aqui. Então, pega uma função que, por exemplo, o domínio dela é esse retângulo aqui. É que eu estou fazendo muito pequeno, deixa eu fazer maior. Ó, então, pega uma função de duas variáveis, cujo domínio é esse retângulo. Então, claro que se eu tenho domínio de uma função de duas variáveis, eu vou ter uma imagem, vou ter uma superfície, vou ter um gráfico. Então, vamos imaginar o gráfico assim. Deixa eu colocar aqui de outra cor. Aqui eu só estou fazendo um gráfico qualquer, tá, gente? Pronto. Pronto. Então, imagina que você tem aqui uma superfície, vou até tracejar aqui só para dizer que está aqui atrás, pronto. Então, imagina que você tem aqui uma superfície, tá bom? Aqui é o domínio dela.
Só que agora, qual é a nossa motivação do cálculo 2? Ao invés de eu querer calcular a área abaixo do gráfico, se você olhar para esse gráfico e olhar para a região que está abaixo dessa superfície e acima aqui do meu domínio, você já não vai mais ter uma área, necessariamente. Você vai ter o quê? Você vai ter um volume, você vai ter um sólido. Né? Se você pensar na região que está acima aqui do meu domínio, que é um retângulo, e abaixo da minha superfície, agora você vai ter um sólido. Então, você vai ter um volume. Se essa minha superfície fosse uma função constante, então a região que tivesse entre ela e aqui o nosso retângulo ia ser um paralelepípedo, ou um prisma. Então, você conseguiria calcular o volume de um prisma tranquilamente. Né? Agora, se também fosse um plano, você também conseguiria calcular aplicando a geometria que você já conhece. Mas nesse caso aqui, ó, que eu coloquei já uma função assim, mais geral, você percebe que você vai ter dificuldade em calcular esse volume. Então, a gente vai precisar de algum raciocínio para conseguir calcular esse volume. Aí, claro, o raciocínio que a gente vai usar qual é? É o mesmo do cálculo 1. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer, de novo, uma partição no meu domínio. Só que o meu domínio, gente, agora é um retângulo, tá? Então, ó, se antes eu tinha um pedacinho de reta, quando eu fazia uma partição, eu tinha vários pedacinhos de reta, subintervalos. Se agora eu tenho um retângulo, quando eu for dividir esse retângulo, eu vou ter subretângulos. Tá? Então, agora, cada pedacinho do meu intervalo aqui, cada pedacinho do meu domínio, vai ser um retângulo, só que menor. Porque eu vou fazer uma partição em x, vou fazer uma partição em y. Então, vamos lá. Deixa eu pegar outra cor aqui. Então, ó, digamos que a gente vai fazer aqui uma divisão. Vou pegar esse meu retângulo e vou dividir em subretângulos. Então, claro que para fazer subretângulos, vou ter que dividir nas duas direções, né? Então, por exemplo, vou fazer aqui. Só que também vou fazer assim. Pronto. Então, ó, o eixo x eu dividi em 3 subintervalos. Já o eixo y eu dividi em 4 subintervalos. Então, não precisa ser o mesmo. Tá? Então, aqui, ó, eu peguei o meu domínio, que era o retângulo, esse retângulo amarelo, e cortei ele para ficar vários retângulos menores. Então, antes eu tinha um domínio maior, só que agora eu vou ter, ó, cada domínio vai ser um pedacinho de retângulo. Até aqui tudo bem? Então, que é a mesma coisa que a gente faz em cálculo 1, só que em cálculo 1 você só tinha uma reta. E aí você dividia, você só tinha vários pedacinhos de reta. Agora você tem duas, né? Você tem o eixo y e o eixo x. Então, você vai ter isso daqui. Claro que, a partir do momento que eu faço isso, gente, eu vou olhar para cada região dessa aqui menor separadamente. Então, por exemplo, vamos olhar para esse retângulo bem aqui, esse daqui. Aí eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz ali, ou seja, eu vou escolher um ponto que esteja nesse domínio aqui, tá? Nesse subretângulo aquizinho menor. Tá? Quando eu for escolher esse ponto, eu posso escolher ele aleatoriamente, tá? Mas eu vou escolher, sei lá, vou escolher bem aqui. Pronto, escolhi esse pontinho bem aqui. Ah, outra coisa. É claro que aqui eu estou supondo que eu estou dividindo x e y de forma igual também, porque para facilitar o meu cálculo, eu quero dividir o meu retângulo maior em vários subretângulos que tenham a mesma área, porque isso vai facilitar o meu cálculo na hora que eu for fazer o volume, né? Mas claro que, como eu falei, por trás disso tem um teorema que diz que eu posso repartir da maneira que eu quiser, que vai dar certo, né? Depende da função também que está falando. Muito bem. Então, ó, eu tenho essa região aqui, esse pedacinho do meu retângulo, escolhi um pontinho dele, e esse pontinho, a imagem dele vai me dar a altura desse meu sólido. Então, eu pego aqui, faço uma imagem para ele, digamos que vai estar bem aqui, e a partir desse ponto eu faço aqui a altura do meu novo sólido. Aqui, gente, daqui a pouco eu vou mostrar também uma imagem para vocês, que vai ficar melhor de visualizar. Mas o que eu quero que vocês entendam, ó, que eu escolhi um subintervalo, ou seja, eu escolhi aqui um subretângulo, e desse subretângulo eu escolhi um pontinho, esse pontinho vai ser a altura. Então, agora, o que eu formei aqui foi um prisma. O que eu formei aqui foi um paralelepípedo. Sendo que um paralelepípedo,
eu sei calcular o volume dele. Deixa eu fazer aqui mais forte, só para vocês enxergarem. Tá? Então, olha só. Eu estou considerando aqui este meu subintervalo. Eu escolhi um pontinho para ele. Esse pontinho eu tirei a imagem dele. Digamos que a imagem dele estava por aqui. E a partir daí eu fiz a altura aqui para um prisma. Só que prisma, você sabe calcular o volume de um prisma. Né? Você sabe calcular o volume. O quê? É a área da base vezes a altura. Quem é a área da base aqui? Olha, se aqui eu posso chamar isso aqui de ΔY. E eu posso chamar cada um desses aqui de ΔX. Então, como é que você calcularia o volume desse paralelepípedo? Você faria a área da base, só que quem é a base? É um retângulo. Que retângulo? ΔX vezes ΔY. Então, a base seria ΔX vezes ΔY. E quem seria a altura do meu prisma? É justamente a imagem do ponto que eu escolhi. Lembrando que a minha função é de duas variáveis. Então, a altura do meu prisma é isso daqui, ó, f de x, y. F de x e j, porque eu estou nesse retângulo aqui, j. E como eu escolhi um ponto aleatório, vou colocar aqui asterisco. Tá? Então, isso daqui é a altura do meu prisma, isso daqui é a base do meu prisma. Eu não vou colocar ΔX vezes ΔY, eu vou escrever isso aqui ó, como sendo ΔA. Por que A? Porque esse vezes esse me dá a área da base do meu prisma. Então, quem é o meu volume? Só para esse prismazinho aqui que eu fiz, o meu volume vai ser F de x e j asterisco, y e j asterisco, ΔA. Gente, esse x e j é porque agora, como eu falei, cada subretângulo é uma regiãozinha. Né? Então, eu vou ter aqui o retângulo 1, 1. Esse daqui eu vou ter o retângulo 2, 1, por exemplo, retângulo 3, 1. Aqui o retângulo 1, 2. Aqui o retângulo 2, 2. Então, cada retângulozinho ele vai ter um pá aqui, o pá IJ. Então, por isso que eu estou falando, eu estou nesse meu retângulo aqui, que é o meu retângulo IJ. Nesse retângulo IJ, eu escolho um X e o Y nele, um pontinho aqui nele. E como é um pontinho aleatório, eu estou chamando de asterisco. Então, isso daqui é a altura e isso daqui é a base do meu prisma. Então, pronto. Fazendo essa partição, eu consigo calcular o volume de um pedaço. E agora, qual é a ideia? Como é que eu vou atingir uma aproximação para o volume que eu quero? Basta eu somar todos os prismas. Basta eu aplicar esse raciocínio em todos os prismas. Então, no final, o meu volume vai ser aproximadamente esse somatório aqui, ó. Só que agora, gente, lembra que eu estou fazendo a partição em x e em y. Então, vai aparecer aqui um i e um j. Então, vai aparecer dois somatórios. Vai aparecer assim, ó. Somatório com i indo de 1 até m, j indo de 1 até n, do volume de cada prisma, que é f de x e j asterisco, y de j asterisco, ΔA. Então, esse daqui é o meu volume aproximado. É claro que, mais uma vez, a nossa intuição, né, nos diz que se eu fizer uma partição mais fina, se eu dividir cada vez mais em retângulos menores, cada vez menores, e isso daqui vai convergir para o volume que eu estou procurando. Então, para finalizar essa parte aqui, o que falta é só passar o limite. Limite para quê? Para m e n tendendo a infinito. Então, se eu consigo dividir em infinitos subintervalos, tanto em x quanto em y, né, eu vou conseguir o volume que eu quero. Então, quando eu faço isso, ó, deixa eu escrever aqui. Então, o meu volume ele vai ser igual ao limite, isso quando m e n tendem a infinito, disso daqui que a gente colocou, desse somatório. Então, somatório com i indo de 1 até m, somatório j indo de 1 até n, e a altura do meu prisma, que é esse f de j asterisco, y de j asterisco, ΔA.
Então, se isso aqui converge, então eu tenho justamente o volume da região aí que está abaixo da minha superfície e acima do meu retângulo. Claro que a gente não vai escrever assim, né? Então, como é que a gente vai escrever? Qual é a notação que a gente vai usar de integral agora? A gente vai escrever assim, ó. Bom, como eu tenho x e y, não vai aparecer mais uma vez isso daqui, ó. Vai aparecer duas vezes. Então, vou ter isso aqui, ó. Duas vezes. Eu estou integrando em um retângulo. O meu domínio é um retângulo. Então, eu vou representar isso como R. R de retângulo. Tá? A minha função, que depende de duas variáveis, f de x e y. E aqui vai aparecer dA, que é o meu infinitésimo ali de área. Então, o volume vai ser essa integral aqui, que nós vamos chamar de integral dupla. Então, se eu tenho uma função de duas variáveis, eu quero o volume que aparece abaixo da minha superfície e acima do meu retângulo, eu calculo essa integral dupla. O que é calcular integral dupla? É calcular esse somatório aqui para esse limite. Olha que interessante, né? Muito divertido. Lá em cálculo 1, quando eu dava essa aula, né? Eu dei aula aqui no Newton já, de cálculo 1, quando chegou nessa parte aqui de soma de rima, né? Integral de rima, era interessante porque depois que a gente fazia isso daqui, aí eu falava, bom, você já sabe o que é integral, né? Integral é isso daqui. Então agora vamos calcular integrais. Aí vinham os exemplos mais básicos, né? Integral de x, integral de x quadrado. Só que a gente calculava aqui, ó, pelo somatório. Eu não sei como o professor Raimundo fez, né? Mas a ideia, como a gente fazia, né, na época, era calcular pelo somatório. Aí o aluno olhava assim, nossa, por isso que integral é tão difícil, tem somatório, não sei o que, não sei o que. Aí depois eu falava, não, gente, mas na prática a gente não vai calcular assim, né? A gente vai calcular pelo teorema fundamental do cálculo, até para o aluno dar valor, né, ao teorema fundamental do cálculo, que ele não tem esse nome à toa. E depois você aprende na prática mesmo como é que aplica, né? Bom, aqui vocês já são de cálculo 2, vocês já têm experiência, então não vou enganar vocês, não vou chegar com exemplo aí calculando, usando aqueles dois somatórios, seria muito interessante, mas a gente já perdeu um bom tempo também. Então, a gente não vai calcular assim. Tá? Como a gente vai calcular? A gente vai ver daqui a pouco. Mas, por enquanto, guarda a informação de que integrais, para a gente, né, integral dupla, é isso daqui. Essa é a notação. O que é isso daqui? É esse limite. Tá? Então, por enquanto, na sua cabeça, calcular uma integral dupla é calcular esse limite para esse somatório aqui de uma função. Isso que a gente está fazendo. Tudo bem, então vamos lá. Começamos aqui bem, né, nossa aula aqui de integrais, nosso assunto. Essa aula vai ser dividida em três partes, tá? Lembrando que nós estamos na aula, essa aqui é a aula de assunto número 22. Nós vamos estudar integrais duplas. Nós vamos dividir essa aula em três partes, né? O problema do volume, que é esse aqui que eu já introduzi aqui. Depois a gente vai falar sobre integrais inteiradas. E por último, a gente vai tentar já ver uma aplicação hoje de integrais, que é o valor médio. Bom, aqui eu já mostrei para vocês o que a gente está fazendo, né? Vamos considerar uma função de duas variáveis definida em um retângulo. Então, o nosso domínio vai ser sempre um retângulo, pelo menos por enquanto. Tá? Por enquanto, nosso domínio é um retângulo. Então, o que é um retângulo? É como se fosse, aqui, ó, você está indo em x de A até B, em y de C até D. Então, ou seja, você está pegando os pontos que estão no R2, só que x está indo de A até B e o y está indo de C até D. Então, é isso que a gente está fazendo. E a gente está considerando inicialmente que a nossa função, nesse retângulo, ela assume valores não negativos. Isso é só por causa da nossa motivação, porque a gente quer que aquela região seja um volume. Mas não tem problema, depois que você entender o que é uma integral dupla, você pode aplicar isso para qualquer função, seja ela negativa, não positiva, você pode aplicar. Tá? Isso aqui é só para a gente definir. Então, nosso objetivo é calcular o volume do sólido que está acima da região R e abaixo do gráfico de F. Então, está aqui, ó. Essa aqui é a nossa região, essa é a nossa superfície, e eu quero calcular o volume deste sólido aqui que está aparecendo. Gente, uma coisa importante que eu não cheguei a comentar com vocês, mas acho que é importante comentar. Isso aqui que eu fiz, ó, aqui no quadro de cálculo 1, foi só uma pequena revisão, né, do que vocês já aprenderam em cálculo 1. Mas lá no material de vocês, inclusive foi a professora Nazaré que preparou, ela faz uma revisão bem completa de cálculo 1. Ela não só explica sobre isso aqui, mas ela também coloca lá vários exercícios, propriedade de integral. Então, é importante que no material você olhe, tá bom? Até para você relembrar lá de cálculo 1. Para poder chegar em cálculo 2, você já
já lembra de muita coisa. Tudo bem, então deixa eu voltar para cá. Então está aqui nosso volume, e eu quero calcular isso daqui, né? Então, o que a gente vai fazer? O primeiro passo vai ser dividir o retângulo em subretângulos. Então, você vai ter retângulo. Cada retângulo eu vou chamar de retângulo R e J. Então, você vai ter o retângulo R1, R12, R23, assim por diante. Muito bem. E aí, ó, tá aqui o retângulo maior e eu dividi em vários subretângulos. Ó. Eu tenho este subretângulo, esse daqui, esse, assim por diante. Em cada subretângulo, ó, por exemplo, olha esse subretângulo aqui que está em destaque. Eu vou escolher um pontinho desse subretângulo. Lembrando que isso aqui é só o domínio da minha função, tá? Essa imagem aqui é só do domínio. Existe ainda o gráfico dela. Então, digamos, para cada subretângulo, eu escolho um pontinho. Então, por exemplo, nesse eu escolhi esse pontinho aqui, nesse aqui eu escolhi esse, e assim por diante. Escolhi um ponto aleatório. Cada pontinho eu estou chamando aqui com asterisco. Ó. Então, estou fazendo aqui x e j asterisco, y e j asterisco. Esse pontinho aqui vai ser justamente a imagem da minha função que vai me dar a altura do meu prisma. Então, olha só o que vai acontecer. Por exemplo, nesse caso aqui, eu escolhi esse pontinho bem aqui. Então, para esse ponto, eu tenho essa imagem bem aqui. Essa imagem vai me dar a altura do meu prisma. Então, eu tenho aqui este sólido. Como é que você calcula o volume deste sólido? Você faz área da base vezes altura. Então, ó, o nosso volume aproximado vai ser quando eu fizer esse raciocínio para todo o subretângulo e somar todos os meus prismas que eu obtive com esse raciocínio. Isso aqui é o valor aproximado. Isso aqui vai me dar mais ou menos isso aqui, ó, gente. Então, se eu aplicar esse raciocínio em cada subintervalo e fazer um prisma, né, no final eu vou ter esse sólido aqui, quando eu somar. É claro que esse sólido aqui, ele não é exatamente o sólido que a gente procura, né? Que seria esse daqui. Não é, mas é uma aproximação. Porém, se eu fizer retângulos cada vez menores, aí sim eu vou estar me aproximando cada vez mais do sólido que eu quero. Então, em resumo, ó, se eu pegar o limite desses somatórios, só que para mn tendendo a infinito, se isso convergir, né, porque pode ser também que esse limite não convirja, né, então, o que vai acontecer? Se esse limite aqui realmente existe, então eu vou ter o volume do meu sólido. Se não houver divergências, eu vou ter o volume. Tudo bem. Então, com isso eu posso definir o que é uma integral dupla, né? Então, a integral dupla de uma função f sobre o retângulo R, que eu vou chamar assim, ó, vou denotar com essa forma aqui, que eu já coloquei no quadro, vai ser esse limite aqui. Então, ó, não fugiu do cálculo 1, né? Nossa integral aqui continua sendo o limite de uma soma de Riemann. Tudo bem, então se esse limite existir, se isso aqui convergir, então eu digo que f é integrável nesse meu retângulo. Aí aqui seria a parte que eu calcularia aqui pelos somatórios, né? A gente vai pular essa parte, tá? Então aí você vai me perguntar, professor, beleza, já entendi o que é isso daqui, já entendi o que é esse limite, já entendi o que é esse somatório. Agora, como é que eu vou calcular na prática? Me diga. Calma, a gente já vai ver como é que calcula na prática. Assim como em cálculo 1 você tem o teorema fundamental do cálculo, aqui ele continua valendo, o teorema fundamental do cálculo, e existe um outro teorema que vai nos ajudar também aqui em cálculo 2, que a gente vai ver daqui a pouco. Segura aí, segurar aqui a audiência por enquanto. Então, vamos falar, antes de eu dizer aqui qual é o nosso teorema, vamos falar um pouquinho sobre integrais iteradas. Então, aqui vamos pensar como se fosse um assunto separado. Então, vamos pensar aqui como se fosse uma outra coisa. Depois a gente junta as coisas, tá bom? Então, vamos lá, vamos definir o que é uma integral iterada. Então, vamos lá. Suponha que f seja uma função de duas variáveis, e eu estou também, que ela seja integrável aqui no meu domínio é um retângulo. Então, ó, eu vou usar essa notação aqui, ó, integral de c até d, f de xy, dy. Isso aqui vai significar o seguinte, que x eu estou mantendo ele fixo, como se ele fosse uma constante, e eu vou integrar essa função aqui em relação a y. Esse procedimento é chamado de integração parcial em relação a y. Tá? Então, ó, vamos aprender o que é uma integração parcial. Que nada mais é do que a gente já fazia lá em derivadas. Exemplo. Vou fazer o exemplo aqui para vocês.
Ó, vamos imaginar que eu fale para vocês, olha, gente, calcule essa integral bem aqui. É integral de 0 até 1, x quadrado, y, dy. Olha só. Digamos que caiu na prova de vocês lá, o professor já deu o assunto de integrais, e fala assim, olha, calcule para mim essa integral aqui. Note que essa integral aqui não é uma integral dupla, tá? Não é. Então, o que isso aqui está me dizendo? Pela definição, eu vou olhar isso aqui como se fosse uma integração parcial. Como assim? Você vai olhar aqui para cá, aqui para o nosso símbolo, e aqui eu tenho dy. O que significa isso aqui? Significa que você vai integrar esta função em relação a y. E o x você vai manter ele constante, como se ele fosse uma constante, que nem a gente fazia em derivadas parciais. Tá? A mesma coisa a gente vai fazer aqui. Então, ó, se o meu x quadrado é constante para mim, eu vou integrar só isso daqui. Qual é a integral de y? Y quadrado sobre 2. Então, vai ficar assim. Então, isso aqui vai ser... o x quadrado é uma constante, então vou manter ele aqui. Então, vai ficar x quadrado vezes y quadrado sobre 2. Ou seja, eu integrei em relação a y. E o x eu olhei para ele como se fosse uma constante. Inclusive, constante sai da integral, né? Então, por isso que saiu aqui, ficou isso daqui. Tá. Só que isso aqui é uma integral definida. Então, você já sabe calcular a integral definida, né? Você vai ter que aplicar no intervalo de 0 a 1. Ah, professor, vou aplicar o x e o y? Não, só o y. Nós estamos integrando em relação a y, o x é constante. Então, como é que faz isso daqui? Isso aqui vai ser, você pega, no lugar do y, você vai colocar 1. Então, vai ficar x quadrado sobre 2 vezes 1 ao quadrado. Depois, você faz menos x quadrado sobre 2, e agora o meu y vai ser 0. Então, vai ser 0 ao quadrado. Claro que 0 vai zerar tudo isso daqui, né? Então, isso aqui vai... Essa expressão aqui vai zerar. E no final, o que eu tive? Eu obtive 1 ao quadrado é 1, então só x quadrado sobre 2. Então, x quadrado sobre 2. Então, esse foi o meu resultado. Então, perceba que quando eu integrei em relação a y, fiz uma integração parcial em relação a y, no final, o que eu obtive? Eu obtive uma coisa aqui que só depende de x. Eu obtive uma função que só depende de x. Então, eu posso dizer que quando eu estou integrando parcialmente em relação a y, e uma integração definida, né, um intervalo definido de 0 a 1, de a até b, então, no final, o meu resultado vai ser uma função que só vai depender de x. Então, isso aqui estou chamando de a, isso aqui só vai depender de x. Poderia fazer uma integração parcial em relação a x, ao invés de fazer em relação a y. Então, o que eu estou fazendo? Nesse caso, se eu fizesse agora, colocar assim, integral, mesmo integral, de 0 até 1, x quadrado y, só que agora, ó, dx. Então, preste atenção, olha para cá, é dx. Ah, então eu vou integrar em relação a x e o meu y é uma constante. Então, beleza. Então, isso aqui vai ser, já que o y é constante, ele vai se manter aqui, ó, y. E eu vou integrar. Qual é a integral de x quadrado? X ao cubo sobre 3. Então, vai ficar x ao cubo sobre 3. Isso eu estou integrando de 0 até 1. Então, ó, nesse caso, eu estou mantendo o meu y constante, estou fixando o y, estou olhando só para x. Integrei, deu isso daqui. Isso daqui, quando eu for aplicar no intervalo de integração, vai ficar y sobre 3. Aí aqui vai ficar, já vou colocar em parênteses, né? 1 ao cubo menos 0 ao cubo. Claro que isso aqui vai dar y sobre 3. Então, nesse caso, quando eu integrei parcialmente em relação a x, no final eu obtive uma função que só depende de y. Nesse caso aqui, eu poderia dizer que isso aqui seria uma função a, só que só depende agora de y. Não é a mesma, né? Então, vou chamar aqui de... Usei o a, mas com tio. Só porque eu quero manter o a. Entenderam, gente? Fácil, né? Então, isso aqui é só quando é uma integração parcial que a gente está chamando. Uma outra coisa interessante que eu poderia fazer, ainda para isso daqui, ó, no final, você percebeu, eu peguei aqui e integrei em relação a y, não foi? Aí integrei em relação a y e me deu uma função que só depende de x.
Aí, depois que eu já integrei em relação a y, eu podia integrar em relação a x, esse meu resultado aqui. Poderia fazer isso também. Então, esse processo é o que a gente vai chamar de uma integral iterada. É iterada porque você vai integrar de um jeito e depois do outro. Eu vou mostrar aqui a definição, depois a gente vai fazer um exemplo aqui para a gente, tá bom? Mas a ideia por trás é isso daqui. Então, ó, por exemplo, aí aqui só a observação que eu acabei de colocar para vocês também, né? Observe que neste caso, a integral define uma função de x, né? Ou seja, isso aqui a gente acabou de observar na prática. Então, ó, se agora integrarmos essa minha função a com relação à variável x, a gente vai obter isso daqui, ó. Eu estou integrando de a até b essa minha função. Isso aqui é a minha função de x. É a integral de c até d dessa minha função aqui em relação a y. Então, eu estou integrando primeiro em relação a y e depois em relação a x. Poderia ser o inverso. Poderia integrar primeiro em relação a x, depois em relação a y, sem problema nenhum. Então, isso daqui, ó, definição. Seja f uma função de duas variáveis integrável numa região R. Então, essa integral aqui, ó, nesse caso, eu estou integrando primeiro em relação a x ou primeiro em relação a y, nesse meu caso aqui? Em relação a x. É sempre de dentro para fora, tá bom? É porque tem esse colchete aqui, ó. Só que a gente tira o colchete, né? Não precisa colocar. Ó. Nesse exemplo aqui, por exemplo, eu estou integrando primeiro em relação a quem? A y ou a x? Aqui primeiro em relação a y, depois em relação a x. Aqui eu estou integrando primeiro em relação a x, depois em relação a y. Então, cuidado, tá? Sempre de dentro para fora que você vai aplicar a integração. Então, esse tipo de integral aqui, que você ainda está olhando aí duas curvinhas, né? Dois símbolos de integral, aqui dx, dy, você está integrando duas vezes parcialmente. Primeiro em relação a x, depois em relação a y. Então, isso aqui que a gente vai chamar de integrais iteradas. Né? Você está fazendo uma interação aí, primeiro em relação a x, depois em relação a y. Né? Vamos fazer um exemplo aqui. Vou usar o mesmo exemplo. Só que eu vou apagar essa parte aqui. Então, vamos dizer que eu quero isso daqui. Vou deixar esse aqui exemplo 1. Vou colocar aqui exemplo 2. Ó, vamos dizer agora que eu quero isso daqui, gente. Olha só, vamos calcular aqui essa integral. Como é que eu vou fazer? Primeiro você tem que tomar cuidado, né? Quem a gente vai calcular primeiro? E vai integrar primeiro em relação a y ou em relação a x? A y primeiro, tá? É o que está mais aqui dentro. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é calcular essa integral aqui, ó, em relação a y, que é a mesma dessa aqui de cima. Né? Então, eu já até sei o resultado. Então, não vou nem precisar perder tempo. Eu já sei que no final vai dar x² sobre 2. Então, esse parêntese aqui vai dar x² sobre 2. Então, no final, isso aqui vai ficar integral de 1 até 2, x² sobre 2, dx. Então, fiz uma integração por partes, agora eu vou fazer a segunda. Eu já fiz a primeira, aí depois caiu aqui. Então, quando eu fiz a primeira, eu usei a mesma coisa do cálculo 1, já que y era constante para mim. Né? E agora, já que x era constante para mim. E agora eu vou fazer de novo uma integral do cálculo 1. Como é que calcula isso daqui? Qual é a integral de x²? X² sobre 3. Só que tem esse 2 aqui, né? Então vai ficar 1 sobre 2 vezes x² sobre 3. E agora eu integrei de 1 até 2. Então perceba que eu não sou obrigado a calcular sempre no mesmo intervalo, tá? Inclusive, isso daqui é um retângulo, né? Se eu for usar, o y está entre 0 e 1, o x está entre 1 e 2. Então, isso aqui é uma região de integração. Já vou colocar ele, mas bora logo terminar isso daqui primeiro. Então, aqui, né? O que eu faço? Vou substituir x por 2, depois x por 1. Aqui vai ficar 1/6, né? Porque 2 vezes 3 é 6. Então, isso aqui vai ficar 1/6. E aqui eu vou abrir parênteses. Vai ficar 2² menos 1². Então, como é que vai ficar? 2² é 8, 1² é 1, 8 menos 1, 7. Então, isso daqui deu 7 sobre 6. Né? Então, se eu não errei nenhum cálculo, isso aqui é o nosso resultado. Lembrando, quem é a região aqui de integração? Ó? A minha região, eu faço aqui o xy. O meu x está entre
está indo de 1 até 2 e o meu y está indo de 0 até 1. Então, eu marco aqui o x de 1 até 2 e o meu y de 0 até 1. Então, a minha região seria essa região aqui, ó. Seria esse retângulo. Tá? Então, estou trabalhando com este retângulo aqui. Tá? E eu calculei a minha integral, deu 7 sobre 6. Entenderam? Beleza? Agora, a gente vai fazer a ligação de uma integral dupla, que é isso daqui, integral dupla, com as integrais iteradas, que é uma integral desse tipo aqui. Agora vem o teorema, poderosíssimo, tá? Poderosíssimo, porque é ele que vai nos ajudar. Então, se vocês querem agradecer a alguém, agradeço aí ao matemático Fubini, que fez esse teorema, né, aperfeiçoou o teorema, e nos possibilita, né, calcular as integrais duplas de maneira mais tranquila. Então, o teorema é esse daqui, teorema de Fubini. Diz o seguinte, ó, se f é contínua nesse retângulo, o x vai de A até B, o y vai de C até D, então você pode afirmar que f é integrável e, sabe aquela integral dupla lá, que eram os somatórios? Você pode calcular ela como se fosse integrais iteradas. Inclusive, você pode até escolher a ordem. Se você quer calcular primeiro integral em relação a x, depois em relação a y. Você pode até escolher. Ó. Então, essa integral dupla, você pode calcular ela desta forma aqui, ou seja, integrando parcialmente em relação a x, depois em relação a y, ou também, se você preferir, você integra primeiro em relação a y, depois em relação a x. Gente, cuidado. Primeiro aviso, cuidado com o intervalo de integração. Porque ó, é o x que está indo de A até B, né? Então, está aqui, ó, o A até B. Se eu trocar essa ordem aqui, dy, dx, isso aqui tem que trocar também. Ó. O A até B ficou aqui fora e o C até D que ficou aqui dentro. Tá? Então, tome cuidado com isso aí, caso você vá trocar. Então, pronto. Gostaram? Então, é isso que a gente vai fazer para calcular as integrais. Teorema de Fubini. Então, ó, isso aqui é a ideia por trás do teorema. Né? Então, o que a gente está fazendo? Quando eu fixo x, né, a mesma ideia de derivada parcial. Se você fixou aqui o seu x, você vai estar calculando, você vai estar com essa curva aqui, ó, essa curvinha bem aqui, ou seja, o x está fixo e o meu y está variando. Então, se você fixou o x e está integrando em relação a y, nesse ponto até esse ponto, o que você está obtendo é a área dessa região que está abaixo da curva. Só que essa área aqui, o valor dela, depende do x que você fixou. Então, é como se você estivesse integrando primeiro em relação a y, deixa o x fixo, integra em relação a y. Aí você vai obter uma função que só depende de x. Aí depois você integra em relação a x. Então, é como se primeiro você obtesse a fórmula para essa área e depois você varresse nessa outra direção aqui. Então, eu estou varrendo de uma direção, depois na outra direção. E aí você obtém o volume. Então, por isso que calcular a integral dupla é você calcular integrais iteradas, né, já que é como se estivesse fazendo essa varredura aí. Primeiro em relação a uma direção, depois em relação a outra direção. Claro que o mesmo você poderia fazer com y, né? Ó, se eu fixo y, eu vou ter essa curva aqui, que depende de x, o x vai variar. E se eu calcular a integral aqui em relação a x, eu vou obter essa área aqui, que está em rosa, né? Em roxo. E depois que eu faço isso, isso daqui vai ser uma função que depende de y, aí eu faço a integral de c até d. E eu consigo obter o volume total aqui que eu estou querendo. Então, pronto. Vamos agora calcular, né? Então, calcule aí as integrais duplas. Letra A. O que é isso aí, né? Você pode pensar, professor, o senhor esqueceu aqui qual é a função. Não, não esqueci. É isso mesmo que a gente vai calcular. Essa é a letra A. Então, você já pode começar a fazer também. Então, estou integrando nesse retângulo. Quem é o retângulo? É isso daqui. Então, deixa eu fazer, né? Esse é o nosso primeiro exercício de hoje. Antes eu estava dando exemplos. Letra A. Então, estou integrando aqui no retângulo DA. Quem é o meu retângulo? Ele diz que o meu retângulo é essa região aqui. Em x vai de menos 2 até 2. Cartesiano.
o y vai de 1 até 6. Pronto. Então tá aqui. Gente, então vamos lá. A gente vai calcular esse integral duplo aqui. Aí você me pergunta, mas professor, qual é a função? A função é x, é xy, é x quadrado? Qual é essa função aqui? Qual é? Vocês sabem? A função é a função constante. Qual é a constante? É 1. Né? Então, ó, não está aparecendo porque bem aqui, ó, tem um escondido, bem aqui, ó. 1. Né? Que nem lá no cálculo 1 também, né? Você fazer, ó, perguntando para você assim, qual é a integral de 1 até 2 dx? Como é que você resolveu isso aqui lá? Você olhava isso aqui como uma constante, né? Qual é a constante? 1. Qual é a integral da constante? É a própria variável. Então, a integral de 1 é 1 vezes x. Então, isso aqui ficaria x de 1 até 2. Tá? Então, o raciocínio aqui é o mesmo, que a gente vai aplicar. Então, ó, claro que eu não vou precisar daquele somatório, eu vou aplicar o teorema de Fubini. Então, o que eu faço aqui? Ó? Eu já sei que esta integral aí, ó, neste retângulo, eu posso calcular como integral inteirada, ou seja, eu vou fazer 2 vezes uma integração parcial. O x ele vai de menos 2 a 2. Digamos que você quer começar com x. Se você quer começar com x, você vai colocar ele aqui na esquerda ou na direita? Na direita, né? Isso, então x... Ah, eu quero começar com x, então coloque o x aqui. E o y, ó, de 1 até 6, você coloca do lado esquerdo aqui. Pronto. Quem é a sua função? É a constante, 1. Então, vou colocar aqui 1, ou nem precisava colocar, né? Eu disse que queria começar com x, então aqui vai ficar dx dy. E vou fazer essa conta. Então, ó, eu vou integrar primeiro, ó, não esqueça, por mais que aqui você esteja vendo 2 símbolos de integral, por mais que aqui você esteja vendo aqui dx dy, mas você vai calcular um de cada vez. Então, eu vou começar primeiro olhando só para essa parte aqui, ó, só para essa integral. Integral de menos 2 até 2 da função constante 1. Integral da constante 1 em relação a x é o próprio x. Então, vai ficar, isso aqui vai ficar igual, integral de 1 até 6, de 1 até 6, isso aqui vai dar x, tá? Vou até colocar entre parênteses, ó. Isso aqui vai dar x, só que isso aqui é uma integral definida, então isso aqui vai dar x, mas está indo de menos 2 até 2. E no final, quando eu achar esse resultado aqui, eu vou integrar em relação a y. Aí tá, agora só falta substituir, né? Aqui vai ficar integral de 1 até 6. Aí que eu vou substituir x por 2 primeiro. Vai ficar 2. Menos. Aí no lugar do x eu vou colocar menos 2. Então cuidado, tá? 2 sinais aqui. E eu vou integrar em relação a y. Menos com menos vai dar mais. Isso aqui vai dar 4. 4 é constante. Se você quiser, pode sair da integral. Então vai ficar 4 integral de 1 até 6 dy. E agora eu vou integrar isso daqui, que ainda é a minha função constante. Né? Aliás, ó, vamos deixar o 4 aqui dentro mesmo. Ou seja, eu vou integrar a minha função 4, que é uma constante. A integral disso é a própria constante vezes a minha variável aqui, que é y. Então, isso aqui vai dar 4 vezes y, só que o meu y está indo de 1 até 6. Então, você coloca aqui, de 1 até 6. Agora é só substituir. Então, vai ficar 4 vezes, aí vai ficar 6 menos 1. 6 menos 1 é 5, então isso aqui vai dar 20. Então, pronto. Essa daqui é a nossa integral. Aqui, gente, não necessariamente... Claro que a gente usou a motivação, aquele problema do volume, né? Mas nem sempre vai ser realmente o volume, porque a função ela pode ser também negativa, tá? O valor dela. Então, aqui eu vou deixar só o valor mesmo 20, por enquanto. Se eu já soubesse que a questão estaria me dando volume, por mais que nesse caso vai me dar um volume mesmo, por conta da minha função, que é a função constante, então aqui eu colocaria 20 unidade de volume, mas por enquanto vou deixar só 20. Então, esse é o nosso resultado. Entenderam? Gostaram? É tão difícil quanto vocês pensaram? Não, né? Pois é, tranquilo. Claro que vai vir coisas mais interessantes, né, na próxima aula, semana que vem, coordenadas polares, né, outras coisas aí que já não são mais tão diretas do cálculo 1, né? Coisas novas para a gente.
Sim, vamos lá, ainda tem mais integrais aqui para a gente resolver. Olha essa letra B aí. Letra B, integral desse polinômio, também a região aí é a mesma para os dois, de menos 1 até 1. Então, vou escrever aqui a questão, a gente vai resolver junto. Esse daí é a letra B. Letra B. 3y² menos x² mais 2. dA. O meu R, que é o meu retângulo, em x está indo de menos 1 a 1. O y também está indo de menos 1 a 1. Tá? Então, nesse caso, eu tenho o mesmo intervalo tanto para x quanto para y. Vamos resolver. Bom, isso daí a gente vai aplicar o teorema de Fubin, né, para calcular isso daí. O intervalo para os dois é o mesmo, de menos 1 até 1. Então, na hora que você for calcular, você coloca para ambos aqui de menos 1 até 1. Vou colocar aqui a minha função. 3y² menos x² mais 2. E aqui eu escolho, se eu quiser começar com y, com x, tanto faz. Como eu já começou com x ali, agora eu vou começar com y. Vou colocar assim, dy dx. Só melhorar aqui. Então tá, então eu vou olhar para isso daqui e vou calcular, vou integrar em relação a y. Outra coisa importante, gente, eu não cheguei a comentar, mas a integral dupla, ela também guarda as propriedades, principalmente da linearidade, da integral simples, como vocês estão acostumados. Ou seja, calcular isso daqui, eu posso calcular separadamente, integral disso, depois disso, depois disso. Que é porque a integral dupla também é um operador em álgebra linear que a gente chama de operador linear. Tá? Então, você pode... Aquilo que você já pensava que podia fazer por causa do cálculo 1, realmente você pode aqui, por conta da linearidade. Tá? Então, aqui eu posso calcular separadamente esse e esse. E também a constante, né? Se tiver, pode sair da integral. Se tivesse uma constante aqui multiplicando todo mundo, eu poderia tirar ela da minha integral. Tá? Beleza. Lá no material de vocês também tem lá as propriedades. Então, vamos lá. Então, eu vou calcular a integral desse meu polinômio. Então, lembrando que eu vou olhar, né, a priori somente para essa integral aqui. Eu vou ignorar, por enquanto, a integração em relação a x. E vou integrar isso aqui em relação a y. Então, x, para mim, é constante. Então, se eu faço isso, ó, então vai ficar de menos 1 até 1. Vamos lá, gente, vamos integrar. Aqui eu tenho 3y². Quero integrar em relação a y. Qual é a integral de y²? y³ sobre 3. Então, vai cortar, né, o 3 daqui com o 3 que vai aparecer. Então, vai ficar só y³. Vai ficar só y³. Ó, isso aqui é constante, menos x². Se é uma constante, qual é a integral da constante? Então, vai ficar constante vezes y. Vai ficar constante vezes y. Aqui, ó, vai ficar menos x² vezes y. Cuidado, gente, não é zero por causa não é derivada. Tá? No caso da integral, a integral da constante é constante vezes a nossa variável. X² vezes y. E agora aqui, né? Mais 2. Qual é a integral de 2? 2y. Muito bem. Ó, 2y. Só que não esqueça, tá? Isso aqui é uma integral definida. Então, ó, isso aqui é de menos 1 até 1. Então, eu ainda não vou integrar em relação a x, porque eu ainda não acabei aqui. Então, falta integrar de menos 1 até 1. Então, agora, no lugar do y, eu vou colocar 1 e depois eu vou colocar menos 1. Aqui, a gente vai fazer aqui embaixo. Depois eu vou terminar no outro quadro. Tá? Então, aqui, menos 1 até 1. Já vou colocar um colchete. Isso aqui eu uso até para não me perder nos sinais. E aqui, ó, eu vou colocar 1 primeiro para y. Então, aqui vai ficar 1² menos x² vezes 1, que vai ficar só menos x², mais 2 vezes 1. Então, vai ficar mais 2. Pronto. Aí, menos. Agora, no lugar do y, eu vou colocar menos 1. Então, aqui vai ficar menos 1², que é menos 1. Menos 1. Aqui, o menos 1 vai deixar isso aqui positivo. Então, vai ficar mais x².
E aqui, ó, menos 1 vai deixar com menos 2. Vai ficar menos 2. Aqui eu fecho meu colchete. Tá, esse menos aqui, ó, vai deixar esse aqui positivo, esse aqui negativo. Você vai trocar o sinal de todo mundo. Então, no final, isso aqui vai ficar integral de menos 1 até 1. Vamos lá. Ó, aqui eu já tenho 1 e 2, né? Posso somar, vai ficar 3. Então, isso aqui vai ficar... e aqui também, né? Eu tenho menos 1, menos 2, vai ficar menos 3. Só que esse sinal de menos vai mudar o sinal, então vai ficar mais 3. Então, 3 mais 3, 6. Vou colocar 6 aqui. Pronto. Tá, então já trabalhei com esses dois, já trabalhei com esses dois. Só falta o x agora. Aqui eu tenho menos x quadrado, e aqui, ó, eu ia ter mais, só que aqui vai ficar menos também. Então, menos com menos, menos com mais vai dar menos. Menos x quadrado vai ficar menos 2x quadrado. Menos 2x quadrado. Dx. Pronto. Tá? Então, qualquer coisa é só você fazer com calma. Mas é isso aí mesmo. Então, no final, ó, caiu numa integração, de novo, de uma variável. Né? Então, agora eu vou integrar isso daqui em relação a x. Aí eu vou acabar aqui no outro quadro. Aqui eu estou fazendo com calma, até para a gente relembrar do cálculo 1. Mas a ideia é que com o tempo, né, a gente já consiga fazer isso daí mais rápido. Então, de menos 1 a 1, aqui eu só estou repetindo a minha função. Então, vamos lá. A integral de 6, qual é? 6x. Então, isso aqui vai ficar 6x. Menos. Integral de x quadrado, qual é? X ao cubo sobre 3. Então, vai ficar menos 2 terços x ao cubo. Só que isso aqui é uma integral definida de menos 1 até 1. Então, só vou substituir aqui. Isso aqui vai dar igual. Vou colocar aqui para baixo. No lugar do x, eu vou colocar 1. Então, vai ficar 6. Aqui já vou tirar. 6 menos. Se aqui for 1, vai ficar 2 terços. Aí, menos. Agora eu vou colocar o parênteses. No lugar do x, eu vou colocar menos 1. Então, vai ficar menos 6. E aqui vai ficar menos 1. Então, vai ficar mais. Então, mais 2 terços. Esse menos aqui vai ficar mais, esse menos aqui vai ficar menos. Então, aqui vai ficar 6 positivo, 6 mais 6, 12. Vai ficar 12. Aqui, menos com mais vai dar menos. Só que menos 2 terços, menos 2 terços vai ficar menos 4 terços. Pronto, aí para terminar, né? Tirei MC, que é 3. Aqui vai ficar 36. 36 menos 4, 32. Então, no final, isso aqui vai dar 32 dividido para 3. E acabou. Um exercício que você pode fazer na sua casa, né, até para treinar, é inverter. Né, porque aqui a gente calculou primeiro, a gente integrou em relação a y, depois em relação a x. Você pode integrar primeiro em relação a x, depois em relação a y. Aí vê aí, confirmando que vai dar o mesmo resultado. Última dessa parte, letra C. Olha essa daí agora. Integral dupla, né, de x secante ao quadrado de y. Vamos lá. Vou fazer aqui no primeiro quadro de novo. Gente, não se assuste, que agora em cálculo 2, você vai pensar assim, nossa, é cada vez mais difícil, né? Mas tem integral no cálculo 2 que, como a gente está em cálculo 2, vai ser mais fácil do que se a gente estivesse em cálculo 1. Vocês já vão entender por quê. Esse daí é um exemplo. Integral de x secante ao quadrado de y, dA, quem é a minha região R, aqui são os pontos x e y, que pertencem ao R2, tais que o x está indo de 0 a 2 e o y está indo de 0 a π sobre 4. Pronto. Tá, então vamos lá. A gente quer calcular essa integral dupla aqui. A minha região é essa. Gente, aqui a região, eu escrevi desse jeito, mas eu poderia escrever daqui de outro jeito que a gente estava fazendo mesmo. Colchete, cartesiano, tanto faz.
O importante é você entender que o x está indo de 0 a 2 e y de 0 a π sobre 4. Então, vou escrever isso aí com aquela integral inteirada que a gente está acostumado. Então, aqui vai ser integral. Você quer começar por quem? Por y ou por x? A integrar? Y, tá. Então, vou colocar aqui, ó, de 0 a π sobre 4 e o meu x de 0 a 2. Aí vai ficar x secante ao quadrado de y. Bom, se vocês quiserem começar com y, então aqui, ó, dy dx. Então, mais uma vez, aqui, ó, vou olhar só para esta integral. Vou integrar em relação a y, então meu x é constante. Então, se ele é constante, posso até... Errei alguma coisa? É o y anular no meu negócio? Deixa eu lá ver de novo, rapidinho, que eu acho que estão... Verdade, mas isso aí foi erro meu de digitação, porque é secante ao quadrado mesmo. Então é aí que está errado, tá? Depois eu vou ajeitar lá para vocês. Mas aqui é... Até porque se for secante, aí eu vou ter que usar uma integração, eu ter que ter o y fora, né? A gente não vai entrar nisso agora. Agora não. Tá, mas é secante ao quadrado mesmo, gente. Obrigado por avisar. Então, olha só. Nesse caso aqui, o que eu faço? O x é constante. Então, se é constante, posso até tirar aí da minha integral. Qual é a integral de secante ao quadrado de y? Tangente, né? A derivada da tangente é secante ao quadrado. Então, isso aqui vai dar... Isso aqui vai ser igual integral de 0 a 2. Aí aqui, ó, o x era uma constante, então eu ignorei ele. Então, x tangente de y. Porque a integral da secante ao quadrado é a tangente. Só que eu estou integrando, ó, de 0 a π sobre 4. Então, falta terminar indo parênteses, né? Então, vamos lá. Isso aqui vai ficar igual integral de 0 até 2. Aqui, ó, o x ele é constante, então posso até desconsiderar ele aqui e já calculo o valor da tangente. Qual é a tangente de π sobre 4? Qual é a tangente de π sobre 4? Tangente de π sobre 4, gente. Tangente de 45 graus. É 1, né? Sendo muito bem. Então é 1. 1 menos tangente de 0. Tangente de 0. Qual é o seno de 0? É 0. Então, tangente de 0 é 0 também. Muito bem. Vamos relembrar, né? A parte aí de trigonometria. Então, vamos lá. Tá, então 1 menos 0 deu 1. Então, aqui eu fiquei com x. Então, no final, ó, a minha integral vai ser de 0 até 2, x dx. Qual é a integral de x? X quadrado sobre 2. Então, isso aqui vai ficar x quadrado sobre 2 de 0 até 2. Quando eu substituir por 2, vai ficar 2 ao quadrado, que é 4. 4 sobre 2 é 2. Aí, quando eu colocar 0, vai ficar 0. Então, aqui é 2. Pronto. Mas vamos dizer, professor, que eu estou tão acostumado com o senhor perguntar ângulos assim mais difíceis, né? Que aí, quando vem um π sobre 4, aí... Tá, então é 2. Viram como foi simples essa? Mas imagina, por isso que eu falo, imagina que tivesse no cálculo 1 e aqui fosse a mesma variável, né? Eu tivesse aqui a tangente, mas aqui eu tivesse o x. Aí você ia ter que aplicar uma integração por partes, você tem que fazer alguma coisa aí para conseguir. Aqui não. Aqui em cálculo 2 você conseguiu fazer tranquilamente, porque são variáveis diferentes. Você está integrando parcialmente em relação a uma, depois em relação a outra. Tá? Tem outro exemplo clássico, só que a gente vai ver que é assunto de próximas aulas também, mas eu vou comentar com vocês. Entenderam? Então, fechamos aí essa parte, esse primeiro exercício. Eu trouxe mais alguns aqui, para a gente se divertir. Então, exercício número 2. Calcule, agora sim, né? Volume. Então, calcule o volume do sólido que se encontra abaixo do gráfico dessa função e acima desse retângulo. Vou fazer aqui no segundo quadro. Note que nesse caso é uma questão de volume, né? Só que não vai fugir muito do que a gente está fazendo aqui.
Exercício 2, f de x é igual a y ao cubo sobre x quadrado. O nosso retângulo é x variando de 1 até 2 e o y variando de 0 até 1. Tá, vamos resolver isso daqui. Gente, isso daqui é uma questão de volume, né? Ele quer o volume que é dado aqui por essa função. Então, é claro que se é uma questão de volume, a gente pensa logo em integral dupla, né? O único cuidado que você tem que ter aqui é na região, para ver se nessa região que está integrando, a função ela assume só valores não negativos. Porque se assume valor negativo, aí teria um problema, você teria que considerar lá o domínio e tudo mais. Mas nesse caso, ó, o x está de 1 até 2, só que o x é até ao quadrado, né? Então o x não vai ser negativo. O y, ele até pode ser negativo, só que o intervalo dele é de 0 até 1. Então ele não vai ser negativo. Então pronto. Então olhando aqui para o meu retângulo, eu consigo dizer que o volume disso daqui, para eu calcular o volume, basta calcular a minha integral dupla, que é usar o teorema de Fubini e fazer aquilo que a gente já estava fazendo. Então, ó, o meu volume vai ser... Aí aqui agora eu vou começar com x. O x está indo de 1 até 2. Vou colocar aqui de 1 até 2. O y está indo de 0 até 1. De 0 até 1. Aí aqui a minha função é y ao quadrado sobre x quadrado. dx dy. Se bem que nesse caso aqui, acho que seria mais rápido de começar com y do que com x, já que o meu y aqui ele vai ser uma integral assim mais direta e ainda tem o 0 aqui. Então, eu vou trocar. Ó, então, eu vou trocar aqui meu intervalo. Vou integrar primeiro em relação a y, depois em relação a x. Só porque vai ser mais direto. Então, vou apagar aqui. Então, vai ficar integral. O x eu vou integrar por último. Então, de 1 até 2. E o meu y por primeiro. Então, de 0 até 1. A função é a mesma. Só que agora eu resolvi integrar primeiro em relação a y, depois em relação a x. Então, aqui, ó, eu olho só para cá. O meu x quadrado que está no denominador, por enquanto, ele é constante. Então, vou integrar só y ao cubo. Qual é a integral de y ao cubo? Y a 4 sobre 4. Então, isso aqui vai ser igual a integral de 1 até 2. Aqui vai ficar... O x quadrado permanece, então vou escrever assim, ó, 1 sobre x quadrado. E a integral disso daqui é y a quarta sobre 4. Só deixar aqui mais bonitinho. Então aqui vai ficar 1 sobre x quadrado vezes isso daqui. Lembrando que eu estou integrando em relação a y, de 0 até 1. Quando eu colocar 1 aqui, vai ficar 1 sobre 4. Quando eu colocar 0, vai zerar. Então, isso aqui vai ficar só 1 sobre 4. É o resultado disso. 1 sobre 4 é constante. Então, já posso tirar da integral se eu quiser. Então, isso aqui vai ser igual a 1 sobre 4, integral de 1 sobre x quadrado dx, de 1 até 2. Muito bem. Para resolver isso daqui, você pode relembrar do cálculo 1, que 1 sobre x quadrado é a mesma coisa, vou escrever assim, ó, integral de 1 até 2, x elevado a menos 2. Né? Ou seja, eu só apliquei aquela propriedade. Por que eu fiz isso? Porque eu sei que a integral disso daqui, já que o meu expoente não é menos 1, vai ficar x elevado a menos 2 mais 1 sobre menos 2 mais 1. Então, isso aqui vai ficar igual 1 sobre 4. Aí, qual é a integral disso daqui? Vai ser x elevado a menos 2 mais 1. Menos 2 mais 1 é menos 1. Dividido por menos 2 mais 1, que também é menos 1. Só que agora falta eu aplicar aqui de 1 até 2. Aqui, gente, menos 1 é constante, né? Então, só vai mudar o sinal. Então, aqui vai ficar menos 1 sobre 4. E x elevado a menos 1 é 1 sobre x. Então, na verdade, isso daqui, ó, é 1 sobre x. E agora eu vou aplicar 1 sobre x de 1 até 2. Note que, por enquanto, você está falando assim, professor, mas está dando negativo o volume, está certo isso? Calma, que agora ainda vou substituir.
o x por 2 e o x por 1. Então, aqui vai ficar menos 1/4. Se o x é 2, então vai ficar meio. Aí, menos, agora o x é 1, então aqui vai ficar 1. Aqui, ó, meio menos 1 é menos meio. Menos meio vezes menos 1/4, menos com menos vai dar mais. Vai ficar 1/8. Então, isso aqui vai ser 1/8 unidade de volume. Então, olha que interessante, né? Então, esse volume aqui deu 0,125, né? Unidade de volume. Alguma dúvida aqui, gente? Tudo certo? Beleza. Olha só, esse número 3 agora. Esse daqui é legal. Faça um esboço do sólido formado por esta integral. Quem é R? R é o retângulo, x está indo de 0 a 2, y está indo de 0 a 3. Tá, primeira coisa, pergunta. Eu estou pedindo para calcular o volume? Não. Só estou pedindo para desenhar o volume. Aí você fala, nossa, professor, mas antes tem pedido para calcular. Mas calma, vocês vão ver que nesse caso aí está mais tranquilo. Vai ser mais tranquilo para a gente desenhar do que para a gente calcular o volume. Se isso aqui fosse do cálculo 1, a gente fosse só a integral de raiz 9 menos y² dy, ou dx, tanto faz. Como é que vocês fariam essa? Vocês lembram? Substituição trigonométrica. Isso mesmo. Chamava y de seno, 1 menos seno² é cosseno ao quadrado, e assim continuava, né? Mas a gente não vai precisar fazer isso hoje. Deixa eu só escrever aqui quem é a minha função. Exercício 3, isso aqui é um esboço, né? A minha integral dupla é essa daqui. 9 menos y². A minha região é a minha região que vai de 0 a 2 em x, e o y vai de 0 até 3. Tá? Então, vamos lá, vamos resolver isso daqui. Bom, aqui, gente, você pode pensar em alguns passos, tá? A primeira coisa que você pode, se quiser pensar, é que região é essa daqui? Que retângulo é esse? Então, para isso, você olha, o retângulo ele vai estar no plano, e aí eu poderia fazer, bem aqui, ó. Você faz o plano cartesiano, claro que depois você vai colocar ele no espaço, né? Mas por enquanto, só olhando para o domínio. Você faz aqui x, y. Aí você olha para cá. O x está indo de 0 até 2. Então, você marca aqui, 1 aqui, 2 aqui. Então, o seu x está indo de 0 até 2. Então, esse é o intervalo do x. Só que o y está indo de 0 até 3. Então, vou marcar aqui 1, 2, 3. Lembra da aula passada, não, acho que foi a aula retrasada das fronteiras, né, para ver qual era a minha região? Pois é, isso aqui é basicamente o que a gente já fez naquela aula. Então, ó, o x está indo de 0 a 2, o y está indo de 0 a 3. Então, a sua região é esse retângulo bem aqui. Então, essa daqui esse daqui é a sua região R. Beleza, então agora que você já sabe a região R, a gente vai tentar analisar essa minha função aqui. Só que a gente já sabe, a gente já aprendeu alguns passos para você fazer um esboço de um gráfico de uma função. Né? Ah, tem aquela parte de curva de nível, tem não sei o quê, tem não sei o quê. Mas uma das etapas disso daqui é você olhar como ela se comporta no eixo XZ e como ela se comporta no eixo XY. Quando eu aplicar essa parte, vai ficar mais fácil para a gente dizer quem é essa função. Até porque essa função só depende de y, não depende de x. Então, você vai ver que x para nós, ele vai ser uma coisa de, como se fosse, não tem uma, como posso dizer, uma restrição para ele. Né? Então, basta eu dizer como ela se comporta no plano YZ e depois projetar isso aí pelo eixo x. Essa é a nossa função. Tá? Então, ó, aqui, eu vou olhar para essa função, lembrando que a minha função, vou chamar ela de Z.
Z, a priori, é uma função de duas variáveis, só que, na verdade, é essa função aqui, né? 9 menos y². Beleza. Então, eu vou olhar para essa função no plano YZ primeiro. Então, vou colocar aqui. Plano YZ. O que acontece no plano YZ? No plano YZ é quando meu x é 0. Se o x é 0, como é que fica a minha função? Isso daqui, né? Já que não tinha x mesmo. Tá, mas que função é essa? Vocês lembram dessa função? Ou não? Vocês não estão lembrados? Deixa eu colocar aqui para vocês. Ó. Vou fazer só o esboço aqui, tá? Ó, z igual a raiz de 9 menos y². Isso aqui não lembra alguma coisa vocês, não? Vou elevar o quadrado dos dois lados. Vai ficar z² igual a 9 menos y². Colocar incógnita de um lado só. Vai ficar z² mais y² igual a 9. 9 é 3². Muito bem, 3². Então, na verdade, isso daqui é uma circunferência, né? Centro na origem, raio 3. Isso daqui é só um pedaço dela. Por que só um pedaço? Porque se eu fosse isolar o z aqui, na hora que eu fosse tirar a raiz, aqui ficaria mais ou menos. Só que aqui eu estou considerando só a parte positiva. Então, ao invés de eu ter aqui, está aqui o eixo, eu tenho aqui a minha circunferência. Se eu não coloco mais ou menos aqui, então eu não tenho a circunferência toda. Se eu coloco só o mais, então eu vou ter só a parte de cima da minha circunferência, só a parte positiva. Se eu tivesse só o menos aqui, se eu colocasse aqui menos raiz de 9, então eu ia ter só a parte de baixo da minha circunferência. Tá? Mas isso aqui é do cálculo 1, por isso que eu estou indo um pouquinho mais rápido, só para relembrar vocês. Então, isso daqui, na verdade, é uma semicircunferência, olhando só a parte positiva da minha semicircunferência. Então, eu coloco aqui no nosso plano YZ. Aqui é Y. Aqui é Z. Lembrando que a minha circunferência é de raio 3. Então, e só a parte de cima. Então, venho aqui, ó, e faço isso daqui. Digamos que aqui seja o 3. Só que tem um porém, tá? O Y está indo de 0 a 3. 0. Então, ou seja, não tem imagem, ó, não tem gráfico para cá. É só de 0 a 3. Mas claro que se a gente fosse fazer mais geral, né, você ia ter tudo isso daqui, né? Você ia ter a semicircunferência, a metade dela. Só que agora a gente só tem 1/4 por causa do meu domínio. Então, é isso que está acontecendo no plano YZ. Tá, agora, e no plano XZ? Plano XZ. Ora, no plano XZ, gente, ou seja, plano XZ é quando o Y é 0. Se o Y é 0, aqui vai ficar a raiz de 9, que é 3. Então, no plano XZ, o Z é igual a 3. Só. Então, é uma função constante. Então, eu venho aqui. Venho aqui, ó, faço meu plano XZ, marco aqui o meu ponto 3 e a minha função é uma função constante, onde no 3. Só que, claro, lembrando que o meu x só está indo de 0 a 2, né? Então, só de 0 a 2. Pronto. Então, é isso que está acontecendo. Agora, com isso, eu consigo já fazer o desenho do meu gráfico. Vocês já vão ver. Ó, então, vou fazer aqui o meu espaço. Aqui é x, aqui é y e aqui é z. Então, por exemplo, no plano YZ, eu já sei que eu tenho 1/4 de uma circunferência. Então, venho aqui, ó, e faço. No plano YZ, eu faço aqui 1/4 de uma circunferência. Lembrando que, se eu não tivesse essa restrição aqui,
como seria o meu gráfico? A minha circunferência ia ser metade dela, e em x seria uma função constante, então eu ia projetar ela no eixo, pelo eixo x. Né? Tá, então, mas como eu tenho essa restrição, vai ficar assim. Em x, eu tenho uma função constante. Constante onde? No 3, sendo que aqui também já é 3. Então, agora, ó, eu só vou fazer uma reta constante. Olhando aqui para o eixo x e z, eu faço só uma reta constante. Ó, se você olhar só para o x e z, note que isso aqui é uma função constante. Tá? Função constante em 3. Tá, só que termina, né? Termina porque só vai de 0 até 2, aqui no meu domínio. E o y vai de 0 até 3. Então, está aqui, de 0 até 3, e meu x só vai de 0 até 2. Então, digamos que bem aqui seja o meu 2. Ah, professor, está o mesmo espaço, não tem problema. Posso olhar o x e y como se fosse espaços diferentes, tá? Então, pronto. Então, no final, gente, olha o que eu obtive. Agora é só prolongar aqui, ó. Vou prolongar esse daqui. Vou prolongar esse daqui. E essa minha curva aqui, ela se repete ao longo do eixo x, ó. Então, eu vou fazer ela bem aqui de novo. Então, ó, esse daqui é o meu sólido. Claro que essa parte aqui está atrás, né? Se for pensar num sólido maciço aqui, ó. Pronto. Então, esse daqui, deixa eu fazer aqui, é o sólido que nós estamos considerando. Entenderam? Mais ou menos? Deu para entender? Ok. Então, ó, lembra que a gente não precisou calcular nada, a gente só precisou olhar para a nossa função. Esse daqui, aqui embaixo é o meu R, tá? Esse aqui é o meu R, ou seja, é o meu retângulo aqui embaixo. Aquele retângulo que a gente fez aqui é esse retângulo bem aqui. Eu só olhei para o meu plano YZ, vi que é um pedaço de uma circunferência, olhei para o meu plano XZ, vi que é uma função constante, então eu só fiz aqui, desenhei, né, fiz essa projeção e obtive aqui, então, esse meu desenho. Então, isso daqui é o nosso sólido. Ok, então vamos lá, ainda tem mais uns minutinhos, dá tempo da gente ir para o nosso último tópico da aula de hoje, tá? Então, ó, no último tópico, a gente vai falar de uma aplicação de integral dupla, que é o valor médio. Na verdade, vocês já viram isso também em cálculo 1. Aqui a gente só vai fazer uma adaptação bem simples para cálculo 2. Então, o que é o valor médio? O valor médio de uma função f é uma função de duas variáveis, ele é dado por essa expressão aqui, ó. Então, o valor médio ele é um número, tá? Por isso que eu vou chamar de fmed, né? Ou seja, o valor médio da função f. O que ele vai ser? Ele vai ser a integral dupla da minha função dividido pela área ali do meu retângulo. Tá? Então, esse A de R é a área do retângulo. Então, gente, o que eu estou fazendo? Essa integral dupla aqui, se a minha função é não negativa, ela é o quê? Não é o volume daquela região? Então, eu estou pegando o volume da minha região e dividindo pela área da minha região. Então, eu estou pegando uma coisa que é tridimensional, que é o meu volume, dividindo por uma coisa que é bidimensional, e aí eu vou ter o quê? Uma coisa unidimensional. Então, na verdade, o que eu estou calculando é a média dos meus valores. É a média. Tá? Então, você tem lá uma função. Deixa eu ver se eu trouxe o desenho aqui. Não, vou voltar aqui para cá rapidinho. Deixa eu voltar aqui. Ó, por exemplo, olha para esse desenho aqui, né? Ó, esse desenho aqui te dá, para cada ponto desse, ele vai te dar um valor. Por exemplo, para esse pontinho bem aqui, qual é o valor que ele te dá? Esse valor bem aqui, na imagem. Aí já para esse pontinho aqui, ó, ele vai te dar esse valor aqui. Então, por exemplo, quem é o menor valor que ele pode alcançar? Está bem aqui. É esse valor bem aqui. Quem é o maior valor? É esse daqui. Mas agora eu quero saber qual é o valor médio que ele alcança. Assim, se eu for pegar todos os valores, quero tirar uma média dos valores. Que valor vai ser esse? Aí que serve aquela expressão. Então, você está pegando o volume, se a sua função é não negativa, e dividindo pela área lá daquele seu retângulo. Deixa eu voltar para lá. Então, aqui, ó, uma observação. Imagina que a tua função ela é não negativa. Então, bora voltar para essa expressão. Eu posso pegar essa área e multiplicar em ambos os lados. Na prática, o que eu estou fazendo é colocando essa área do lado esquerdo da minha equação. Quando eu faço isso, a minha equação fica assim, ó. Vai ficar área do retângulo vezes a minha função, vezes o meu valor médio, é igual
aqui é a minha integral dupla. A integral dupla é o volume da minha região, correto? O volume daquele meu sólido. E o que é isso aqui? Isso aqui também é um volume, mas é o volume de quê? De um paralelepípedo, de uma caixa. Porque ó, a área do retângulo não é a área da base? Se eu multiplicar a área da base vezes uma altura, eu não vou me dar o volume de uma caixa? Então, o que eu estou dizendo é que se você tem esse valor médio, olha que interessante, então, e você quer calcular o volume da sua função, o volume do seu sólido, basta você pegar o valor médio que você atingiu e multiplicar pela área da base. Ou seja, eu estou dizendo que o volume que você alcança aqui é igual ao volume dessa caixa aqui, se você considerar a altura como sendo o valor médio. Na prática, é como se eu estivesse pegando aqui, ó. Pense que você tem uma caixa de areia, só que a areia está aqui, ó, toda espalhada. Então, a areia tem esse montinho aqui, tem esse montinho aqui. Agora, pega a caixa e balança ela, até nivelar a areia. Quando a areia nivelar, a altura da areia que sobrar é o valor médio da sua função. Lá em cálculo 1 a gente tem esse exercício também, a gente tem essa ideia, né? Só que lá em cálculo 1 ficava uma coisa assim, toda vez que eu dava esse exemplo, eu dava o exemplo da caixa de areia, só que caixa é tridimensional, né? Então ficava faltando um pouquinho. Então eu falava assim, imagina uma caixa assim com uma espessura mínima, né? Tinha que falar isso. Agora não, agora você tem uma caixa mesmo como a gente está acostumado. Então pense que você tem uma caixa normal, só que está cheia de areia. Aí você balança ela até nivelar. O volume mudou da areia? Não, porque nenhuma areia saiu da caixa e nem entrou. Então o volume não mudou. Então o que eu estou dizendo? Que o volume que você tinha antes daquele sólido é o mesmo, só que agora com a areia nivelada. É isso que a gente está falando. Tá? Muito bem, então para encerrar a aula de hoje, vamos só fazer esse último exercício aqui, ó, exercício número 4, que pede para a gente calcular o valor médio dessa função no retângulo. Na prática, a gente calcular o valor médio de uma função é você calcular aquela integral dupla, só que você vai dividir depois pela área do retângulo. Tá? Então, cuidado. Agora, não é só calcular a integral, é você calcular também a área do seu domínio e depois fazer a divisão. É isso que a gente vai fazer. Então, vamos lá. Exercício 4, deixa eu colocar a função aqui, ó. Nessa daí a gente colocou a região, né, um pouco diferente do que a gente está acostumado. Eu vou colocar aqui esses valores, menos 1 e 0, menos 1 e 0, menos 1 e 5, menos 1 e 5, 1 e 5, 1 e 5, e por último, 1 e 0. Então, vocês já perceberam que tem várias formas do problema, né, nos dar o domínio. Então, por exemplo, nesse caso aqui, ó, ele diz que o retângulo é um retângulo cujos vértices são essas coordenadas aqui. Nesse caso, para você descobrir o domínio, você pode pegar o plano cartesiano, plotar esses vértices, unir os vértices para formar o seu retângulo. Então, por exemplo, nesse caso, eu faço aqui o meu plano cartesiano. Aí, que pontos que eu vou marcar nele, né? Ó, eu vou marcar o vértice menos 1 e 0. Então, menos 1 em x, vamos dizer que o menos 1 está bem aqui, 0 em y. Então, esse daqui seria um vértice. Aqui eu vou colocar menos 1. Outro vértice, menos 1 e 5. Então, bora dizer que o 5 está bem, menos 1 em x, 5 em y. Então, vamos dizer que o outro vértice está bem aqui. Tá? Aqui vamos dizer que é 5. O outro vértice, 1 e 5. Então, bora dizer que 1 está bem aqui. O 5 eu já sei que está bem aqui. Então, meu vértice é esse aqui. E, por último, 1 e 0. 1 e 0 já está bem aqui. Então, esse vértice bem aqui. Então, ó, quem é o meu retângulo? Meu retângulo está bem aqui, ó, só unindo os vértices. Esse retângulo aqui ele vai me dar informações importantes, né? Primeiro, você não vai ter que calcular a área do seu retângulo. Então, vamos logo calcular a área, já que isso aqui é um problema de valor médio.
Qual é a base desse retângulo aí? Quanto tem aqui de base? Quanto é daqui para cá? Eu tenho quantas unidades? 2 unidades. E daqui para cá eu tenho quantas unidades? 5. Então aqui, ó, eu já consigo calcular a área do meu retângulo. A área do meu retângulo vai ser a área da base, que é 2, vezes a altura, que é 5. Então, a área do meu retângulo é 10. Tá, além disso, gente, isso daqui também, que é o nosso retângulo, ele nos dá os intervalos de x e y. Então, agora você já sabe, o x está variando de menos 1 até 1 e o y de 0 até 5. Então, são esses valores que a gente vai usar no nosso integral. Então, tá, o volume disso daqui... outra. Aí você vai dizer, professor, mas essa função ela vai assumir só valores positivos, ou pelo menos não negativos? A resposta é sim. Por quê? Por mais que o x esteja entre menos 1 e 1, ou seja, o x ele assume valores negativos, mas a minha função é x ao quadrado. Então, não vai assumir valor negativo. E o y, por mais que aqui seja y, mas a função está de 0 a 5, né? Então, ela também não vai assumir valores negativos. Então, sempre não negativos para isso daí. Então, ó, o volume vai ser a integral dupla, só que eu já vou aplicar o teorema de Fubin. O meu y está indo de 0 a 5 e o meu x está indo de menos 1 até 1. A minha função é x² y. Eu optei por começar integrando y e depois que eu vou integrar o x. A integral de y² sobre 2, então vai ficar integral de menos 1, 1. E aqui vai ficar x² y² sobre 2. Só que aqui falta aplicar o intervalo de 0 a 5. Então, aqui, ó, quando o y for 5, vai ficar 5 ao quadrado, que é 25. Quando o y for 0, vai zerar. Então, vai ficar só 25 sobre 2, que eu já vou tirar da minha integral porque é uma constante. E vai ficar só x² aqui. Então, esse aqui vai ficar igual a 25 sobre 2, integral de menos 1 até 1, x² dx. E aqui a integral de x², x ao cubo sobre 3. Então, isso aqui vai ficar igual a 25. Aqui, x ao cubo sobre 3. 3 vezes 2 é 6. Então, vai ficar 25 sobre 6. E aqui, x ao cubo. Só que falta eu aplicar de menos 1 até 1. Aqui, gente, quando eu aplicar em 1, vai ficar 1. Quando eu aplicar em menos 1, vai ficar menos 1. Só que menos com menos dá mais. Então, aqui vai ficar 2. Tá? Então, isso aqui vai ficar 25 vezes 2 é 50, só que eu vou simplificar o 2 com 6, tá? Então, no final vai ficar 25 sobre 3, unidade de volume. Terminou a questão? Não, né? O que está faltando? Está faltando calcular o valor médio. Mas como é que calcula o valor médio? É esse valor aqui da integral dividido pela área. Então, para encerrar, o valor médio, estou chamando de Fmed, vai ser a minha integral dupla, que deu 25 sobre 3, 25 sobre 3, dividido pela área, que deu 10. Como é que faz isso daqui mesmo? Conserva essa fração aqui, 25 sobre 3, e multiplica pelo inverso de 10. O inverso de 10 é 1 sobre 10. Pronto, isso aqui vai me dar 25 sobre 30. É claro que aqui eu posso simplificar por 5, né? Então, vai ficar 5 sobre 6. Então, essa é a nossa resposta. Então, claro que a função ela assume vários valores, né, ao longo desse domínio, mas, em média, o valor dela é 5 sobre 6. Se você pegar 5 sobre 6 e multiplicar pela área, você vai obter justamente ali o valor do seu volume, né? Tanto que se você multiplicar pela área, vai ficar 50 sobre 6, simplificando 25 sobre 3, de novo. Então é isso. Encerramos a aula de hoje. Na aula que vem, a gente vai falar sobre integrais duplas ainda, só que agora sobre regiões mais gerais, tá? Não apenas retângulos, mas outras regiões bem interessantes. Então, não faltem, até quarta-feira. Obrigado pela presença.